em volta da aldeia. Vamos lembrar que o índio, ele não é burro, pelo contrário. Ele sai da aldeia, anda 10 km e volta 10 km. No máximo. Porque se ele demorar muito para ir, escurece, ele não volta. Então você está aqui, você vem para cá, depois você vem para cá. Depois você vai para cá, depois você vai para lá. Como é que ela fazia isso? Com GPS. Em cima do metal que tinha ali naquela área. Eu não me lembro que metal é, mas ele serve para fazer a liga do Stanley. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você é um caveira e quer apoiar o canal, deixe seu like e assista até o final. O ganho não compensa. O ganho não compensa. Então isso é dissuasão. Eu só tenho que treinar para que o outro ache que não compensa. O próprio terreno já é a grande dissuasão. As possibilidades aqui. As possibilidades do terreno, a selva, as características. Quer ver? O que o gringo mais tem medo? Doença tropical. Porque ele não tem o domínio completo do ciclo da doença tropical. Ele estudou, deve ter vacina, deve estar bem e tal, não sei o quê. Mas como é que a gente convive sem esse conhecimento todo dele? Ele fica preocupado. Então quando ia gringo lá no SIGS, e eu recebia 2 a 3 comitivas por semana. Pô, não é brincadeira não. E as comitivas, era tudo comitiva de alto nível. Tá? E ninguém quer ouvir o cabo da guarda falar, quer ouvir o comandante. Eu era obrigado a fazer todas essas palestras. Tá? Mas tinha algumas palestras em especial que eu focava em alguns aspectos importantes para mim, para vender a ideia. Por exemplo, eu recebi lá o Sheik árabe. E a Arábia Saudita não vai invadir o Brasil, muito menos pela selva. Então eu não preciso impressionar o Sheik. Vou mostrar para ele o que a gente fazia lá e respondia as perguntas dele. Agora, quando eu recebo uma comitiva de um país que pode, no futuro, naquele longo prazo que eu te falei, ter um interesse ali, eu tenho que fazer com que esse longo prazo seja o mais longo possível até não existir mais. Então, na minha palestra, eu dava uma ênfase em doença tropical. Com os piores slides do mundo. Se eu ia falar de leishmaniose, eu botava o slide do cara sem nariz, do cara sem orelha, a mão do cara pela metade. Porque a doença tropical, leishmaniose, causa isso. E é um mosquitinho. E não adianta matar o mosquitinho. Se matar o mosquitinho, o predador do mosquitinho morre por falta de comida. E quando o mosquitinho volta 2 vezes pior. Isso foi dito para mim quando eu sugeri para uma veterinária que eu tinha, uma major veterinária com doutorado na Europa, a mulher manjava horrores, estava lá no CIC. E eu falei para ela, pô, tá dando leishmania em tal base. E se a gente passar o fumacê lá, pedir para a prefeitura levar o carrinho do fumacê ali na base? Ela falou, coronel, pelo amor de Deus, não faça isso. Se o senhor fizer isso, vai eliminar. E quando voltar, a gente não consegue mais ter controle. Falei, caraca. Aí ela me explicou o processo. Falei, realmente. Não. E o que fazer? Não, vamos começar a limpar a área em volta da selva, tirando o habitat dos mosquitos. Olha o habitat do mosquito. Palha caída no chão. Palha que a gente chama é a folha das palmeiras, né? Uhum. Vai cair naquelas palhas no chão e a gente vai fazendo muita atividade, constrói abrigo, vai, não sei o quê. Então, há muito tempo, o SIGS já tem esse procedimento. Terminou a atividade, queima a palha. Não pode ter palha na selva, em volta das bases. E o mosquito foi sumindo, sumiu. E não foi no meu comando, não, desde antes. Tá? Já se fazia isso, não é nenhuma novidade. Bases que eram foco de leishmaniose, não tem mais leishmaniose. Porque o pessoal foi limpando. Então, se aparecer um monte de gringo aqui, eu vou começar a cortar palha em volta da base dele. Não é com isso que eu vou combater, nem botar o cara pra fora, mas eu vou tumultuar a vida do cara, um bocado. Começa a cortar, só corta palha. Manda um caboclo lá cortar um cacho de pupunha, aí ele pega, corta a pupunha, derruba, corta as palhas e deixa no chão. Só isso. Vai dar problema lá dentro da base com leishmania. Eu falei da leishmania, mas tem a malária. E tem uma outra bonita, essa é legal, oncocercose. Oncocercose, conhecido popularmente lá como a cegueira do rio. Cegueira do rio. Cegueira do rio. Já é o nome dela. Então é o seguinte, oncocercose são vermes, eu não sei se é da família, se é parecido, eu não sei. Eu não vou entrar nessa parte técnica aí. Mas oncocercose são uns bichinhos tipo umas minhoquinhas, tá? Parecido com elefantíase, mais ou menos, a coisa. E eles se localizam nos nossos gânglios linfáticos. São transmitidos a partir da mordida do mosquitinho chamado pium. Tá? É o pequenininho, é o borrachudo aqui da região sul. Tá? É o mesmo mosquito.
E ele veio da África, entrou na América Central e vem descendo. Atualmente ele está ao norte do Rio Amazonas. Quer dizer, atualmente não, há 10 anos atrás, tá? Agora não sei mais onde ele está. Mas estava ao norte do Rio Amazonas. E os cientistas do INPA, eu conheci um cara que trabalhava diretamente com isso, que fazem esse estudo já há muitos anos. O cara falou, eu já peguei esse troço umas 20 vezes. Toda vez que eu pego, eu faço tratamento, tomo lá uns remedinhos por um período X e some. Mas por que ele sabe disso? Porque ele vai para a área endêmica e ele faz esse trabalho. Porque ele falou, quem não sabe vai tomar mordida do P1 e vai demorar 20 anos, 15 anos para a doença se manifestar. O que a doença faz em você durante esse período? Nada, você não tem sintoma nenhum. O cara não sabe que tem a doença. O cara não sabe. Por quê? Ela é detectável através de um exame de sangue simples, o mesmo que detecta a elefantíase. E toma o mesmo remedinho. E aí, esse bicho faz colônias nos gânglios linfáticos, parece uns pratinhos de espaguete e fica ali. E quando um bichinho desse morre e cai na corrente sanguínea, ele vai embora. E vai parar nos capilares, porque ele é pequenininho. Lá no capilar, ele entope o capilar, que são os menores vasos da vista, do olho e do cérebro. Consequência dessa doença. Você, aos poucos, começa a ficar cego e começa, no final, demência. Só que, normalmente, não dá tempo disso acontecer, por exemplo, com a população indígena. Com a população indígena não acontece, porque eles acabam morrendo antes. Ele não tem uma longevidade de 80, 90 anos. Então não vai chegar na demência. Tá? Mas a gente que vai para lá, nossos tenentes, nossos sargentos, nossas famílias, vão para lá. O mosquito não faz seleção. Ele vai morder todo mundo. Aí você sai de lá, 15 anos depois, você está servindo em Florianópolis. Ou então está lá em Porto Alegre. Ou está em Minas Gerais. E aí você começa a ter sintoma de dificuldade de vista. E os médicos daqui não têm conhecimento dessa doença. Aí eu fazia isso que eu te falei com show de horrores, né? Então, aí tu falou que o maior medo do gringo... é os bichos pequenininhos. E as doenças tropicais. Doenças tropicais. Eles têm um medo que se pela. E isso tudo vai estar dentro do contexto da guerra na selva. Tá tudo dentro do contexto. Se eu aumento vetores, por exemplo, eu complico a vida do cara. Tá. Agora, quando você fala pra gente que não vê a médio e longo prazo, muito, muito longo prazo, por que essa análise? Porque eu acho que tem muita coisa acontecendo pelo mundo para eles se preocuparem conosco. Não está faltando água para os gringos ainda. E quando de gringo eu falo tanto América do Norte, Estados Unidos, Canadá, todos gringos, como Europa, de uma maneira geral. E até os asiáticos, né? A China está indo para tudo que é lado. Então, de repente, China, Índia começam a crescer aí e dar algum trabalho. Então, num estudo geopolítico, para eles é mais difícil, para os gringos aqui da América do Norte é um pouco mais fácil, está um pouco mais perto, mas aí tem o apoio da Europa. Vamos lembrar que a França faz fronteira com o Brasil. Guiana Francesa é França. Claro. Então, pode ter alguma coisa? Pode ter. Mas precisa ter um motivo muito forte para desencadear isso. E no momento, os caras estão preocupados com os muçulmanos, com guerra lá de Árabe, Israel, com guerra da Ucrânia. Os caras estão cheios de preocupação. Não vão vir para cá arrumar um outro problema. Entendeu? Por isso que essa briga de Venezuela-Guiana é inadequada para todo mundo. Para Venezuela, para Guiana, para gente, para gringo, para americano, para China, para todo mundo. Igual, segura as pontas, que eu já estou cheio de problema aqui. E o interesse seria os recursos naturais, essa coisa toda que eles vão manobrando por aí é o seguinte. Dessas conferências de clima, essas coisas eles vão... Eu vou te contar uma historinha que eu não tenho prova nenhuma dessa historinha, porque eu também ouvi como historinha. Mas em função do que eu vi lá na Amazônia, eu não duvido. Faz sentido, né? Faz sentido. Mas há muitos anos atrás, vamos colocar aí década de 80, tá? Quando o GPS não era nem muito conhecido por aqui, existia uma gringa, uma holandesa, que era antropóloga, fazia um estudo numa tribo e convenceu a tribo a se mexer a cada 3 anos. Por quê? 3 anos, a lavoura começava a não dar mais do jeito que era, a terra não rendia, por causa da queimada, que eles queimavam, eles faziam o processo da coivada. A caça escasseava em volta da aldeia. Vamos lembrar que o índio, ele não é burro. Pelo contrário. Ele sai da aldeia, anda 10 km e volta 10 km. No máximo. Porque se ele demorar muito para ir, escurece, ele não volta. Então ele anda 10 km e volta 10 km. Isso o índio pelado,
que conhece a selva. Tá? A gente, equipado e treinado, anda 10 km por dia. Sim. O índio, já estou jogando aqui, que ele vai andar 20 pela sua perícia, pela sua... Tá. Então ele anda e volta. Ou seja, do ponto central da aldeia, se você traçar um ciclo de 10 km, é isso de terra indígena que precisa. Se você calcular quantos índios tem, quantas aldeias tem, e multiplicar por esse negócio de 10 km, você vai ver que é muito menos terra indígena do que eles têm hoje. Tá? Mas aí é uma outra conversa. De qualquer maneira, ela convenceu os caras que de 3 em 3 anos tinha que mudar a aldeia de lugar. Então você tá aqui, você vem pra cá, depois você vem pra cá. Depois você vai pra cá, depois você vai pra lá. Como é que ela fazia isso? Com GPS. Em cima de um metal que tinha ali naquela área. Eu não me lembro que metal é, mas ele serve para fazer a liga do estanho, que existia uma mina de um país europeu, que não era a Holanda, ela era só contratada, mas de um país europeu, tinha uma mina na Malásia que eles tiravam esse metal a 150 metros de profundidade. E lá na Amazonas dava para tirar de vassoura e pá de lixo. Estava na superfície. Então aquela reserva não podia ser explorada, então tem que virar terra indígena. Vamos fazer os índios andar aqui para dizer que eles precisam de mais terra. Essa mulher foi devidamente encaminhada de volta para a Holanda na época. Né? Por quê? Porque ela estava fazendo uma coisa completamente falsa. O índio não precisa sair de 3 em 3 anos da aldeia dele. O índio sabe quando ele tem que sair. Tá? Mas pior do que isso, ele pode até sair de 3 em 3 anos, mas ela conduzia eles não para o melhor local para eles, conduzia eles para o melhor local para a empresa mineradora que contratou ela, para ela andar em cima da área onde poderia minerar. Sim. Isso é uma historinha de bicho, tem história que não acaba mais. Tá, e isso aí, junto com o que você falou no início da tua fala, sobre a necessidade, né? O raio que seria necessário para uma aldeia indígena e do que se tem de reserva. Então, essa guerra na selva vai demorar muito porque tem outros problemas, eles não têm necessidade de provocar essa guerra e também eles atuam de outras formas mais suaves. Por exemplo, desde a década de 80 já tinha lá uma pesquisadora que manobrava aquilo tudo ali. E aí isso vai com biopirataria, isso vai com mineração, com minérios assim, fantásticos. Eu atuei uma vez em São Félix do Xingu, na época que mataram a freira Dorothy Stang, eu fui mandado para lá. Então a gente tem uma estrada, que eu não me lembro agora qual é, que sai de Belém e vai até Marabá, e aí tinha um ramal dessa estrada, que ia para oeste, né? Interiorizava, e chegava em São Félix do Xingu. Cara, essa estrada era uma aula, era uma verdadeira aula do conflito de terra no Brasil. Por quê? À medida que você se afastava da estrada, que você saía da estrada principal, você pegava o final do conflito de terra, ia em direção a São Félix do Xingu, entrava na tal da Terra do Meio, não sei se você lembra desse nome, saiu muitas vezes na reportagem, eu brincava, eu falava, Terra do Meio, nem a Globo vai lá. E não ia mesmo. E a gente via o início do conflito de terra e o final do conflito de terra ao longo dessas estradas, dessas duas localidades, dessas duas estradas. A terra, que era Transiriri, que era perto do rio Iriri, que eles chamavam de Transiriri, uma estrada de terra, tá? Não é nem classificada. E mais a estrada que levava até São Félix do Xingu. Então, lá na ponta, era mineração. Depois da mineração, tinha gado. Não, tinha plantio de soja. Depois do plantio de soja, tinha gado. Depois do gado, chegava São Félix do Xingu, ali, próximo, era a madeireira. Depois da madeireira, eram as terras que estavam sendo griladas. Então era uma aula, que é exatamente assim que acontece. Se grila a terra, vende a terra, em seguida. A primeira riqueza que tem ali é madeira. Então derruba tudo aí, se enche de madeireira ali na área. Aí tá, terminou a madeira, os caras fazem pasto, que é o mais rápido que tem. Fazem pasto e botam o gado. E continuam estudando a terra. Aí depois do gado, a hora que a terra já está mais ou menos estabilizada, vamos plantar soja. Aí planta soja. No final, já descobriu o que tem lá. Tem alumínio, tem magnésio, tem nióbio, tem não sei o quê. Aí vem para a mineradora. Era essa a sequência. E a coisa da grilagem aqui era horripilante, como é que a coisa funcionava. Todas essas historinhas caíam na nossa mesa.
Eu tô preocupado, cara. Eu acho que essa nossa conversa tá muito séria. Tem um processo, né? Não, isso aí não perde nada, né? Aproveita todas as etapas. Nada. O que a selva representa, o CMA, o SIGs, os guerreiros de selva representa para a defesa do Brasil num conflito aí com nossos vizinhos, sendo Venezuela ou outros? Tá. A criação SIGs, ela veio na época da Guerra do Vietnã. A grande preocupação é que o Exército olhou para lá, viu aquela confusão e falou, e se essa confusão vier para cá? Nós temos quase metade do território nacional composto de selva. E aí? Nós não tínhamos tropa especializada nisso. Então nós pegamos alguns oficiais sargentos, que a gente tinha de melhor, e aí começa uma diferença, tá? Característica do Brasil. Toda vez que a gente manda alguém para o exterior, a gente manda o que a gente tem de melhor. Para fazer curso, para emprego de tropa. A gente sempre manda o melhor. E isso é reconhecido lá fora. Tropa de paz, ou o que seja. Então pegaram alguns oficiais sargentos selecionados no local onde a gente tinha o que tinha de melhor. Na época, o que era? Era a Brigada Paraquedista. Só tinha a Brigada Paraquedista como tropa especial. E aí foi pego esse pessoal e foi mandado fazer o curso que na época era no Panamá, chamado Jungle Expert. Sim. Pô, famoso Jungle Expert. O cara fazia o Jungle Expert. Tudo bem. Era um curso bacana, para a época era bem interessante, mas muito aquém do que nós fazemos no SIGs. E aí esse pessoal chegou aqui. E aí vem aquilo que eu estava lhe falando sobre por que os estrangeiros falam que o nosso curso é o melhor curso de guerra na selva do mundo. Isso quem fala são os estrangeiros, não somos nós. Né? E o general Vilas Boas, na época era comandante militar da Amazônia, me questionou. E eu te fiz essa pergunta, a gente estava em off ainda, antes de começar, que eu questionava o seguinte, bom, o Brasil tem seus guerreiros de selva. Sim. Só que os outros países, os vizinhos, também têm selva e também tem guerreiro de selva. Sim. Tudo bem, aí tu pega os Estados Unidos, tem a parte deles lá, mas não se compara à brasileira. Outros países reconhecem o potencial do guerreiro de selva brasileiro, mas e o venezuelano, e o colombiano, e o boliviano, e por aí vai. Eles também têm o seu guerreiro de selva lá. Por que o Brasil se destaca? Aí essa resposta... Aí vem. Quando voltam esses oficiais lá do Jungle Expert, eles montam um sistema. Não sei exatamente quem foi. Tá? Eu sei quem era o chefe da orquestra, o dono da batuta. Era o Teixeirão, que você já ouviu falar, foi o nosso primeiro comandante. Ele é um desses oficiais. E o Teixeirão tocou ali a batuta e tal, e o pessoal montou o curso, dividido em 3 fases. Uma fase de vida na selva, que nada mais é do que todas as técnicas de sobrevivência. Uma fase técnica, em que são todas as técnicas de combate na selva. Diga-se de passagem que sobrevivência é uma técnica de combate, mas o ambiente é tão importante que virou uma fase, que é a primeira. Sim. Então, sobrevivência, técnica e operações. O que é operações? É você pegar tudo aquilo que você aprendeu nas primeiras 2 fases, bota num caldeirão, mistura ao gosto dos instrutores estudando a doutrina e criam operações, o máximo possível de operações, com elementos diferentes, para que o aluno treine aquilo que ele aprendeu na fase técnica, na fase de operações. Então, por exemplo, você aprende sobrevivência. Você usa sobrevivência durante as operações? Usa. Sim. No final do curso tem um momento ali que você está em fuga. Ó, o inimigo está no trencalço. Foge. E aí você tem que andar 10, 20 quilômetros. Dá 2 dias de caminhada, 2 dias de caminhada. Sem nada, bicho. Com o mínimo do mínimo do mínimo. Os caras só te dão uma arma com fuzil, porque lá naquele troço tem onça, é de verdade. A onça não é de borracha, não, ela morde. Então você recebe uma arma só para isso. Defesa da equipe ali, de 4, 5 alunos. E aí, bicho, é o seguinte, você vai comer o que você achar, você vai dormir onde você preparar, vai acender fogo se você souber, e você pratica sobrevivência durante as operações. Assim como, eu aprendi tiro na selva. Durante as operações você faz tiro. Eu aprendi orientação com bússola. Então, esse processo, sobrevivência, técnica e operações, os gringos não conseguem repetir. Nem a gente contando para eles. Por quê, cara? Cara, eu não sei. Isso eu não consegui descobrir. Porque a coisa é tão óbvia. Porque isso dá um encadeamento de raciocínio e de formação. O cara vai sendo formado aos poucos.
Quando eu digo que ele está sendo formado aos poucos, é o seguinte. No início do curso, a gente fala que os alunos, a gente brinca, né? Pô, esses alunos são umas antas, fazem barulho na selva. Ou então chega um cara que é muito grande, fala, pô, você não faz sistema com a selva, você já viu girafa dentro da selva? Girafa não tem dentro da selva amazônica. Porque o cara não pode ser muito grande. Mas na brincadeira é o seguinte, é porque os alunos se deslocam fazendo barulho porque não tem prática. No final do curso, 3 meses depois, o cara não faz barulho. E ninguém está falando para ele não fazer barulho. Ele já se desvia da vegetação, ele vai indo, ele vai passando. É que a gente fala, né? Faca quente na manteiga. O bicho vai na selva e não faz barulho. Qual a consequência disso? Pode perguntar para todos os alunos que vão do início ao fim do curso. Você pergunta assim, no início do curso, quando você entrou para sobreviver, você achou algum bicho para caçar? Porra, não achei bicho nenhum. Eu não sei o quê. Claro que não vai achar. Os caras são barulhentos. Não vai achar. No final do curso, que você tá na fuga, você tropeça nos bichos. Eu lembro que a gente vinha andando, eu tinha um companheiro meu de esclarecedor, o cara tropeçou numa paca dormindo, a paca não acordou, porque a gente estava andando em silêncio. Né? Então, assim, a formação é propiciada pelas condições a que os alunos são colocados. Os caras não conseguem fazer isso. Porque eu perguntava para os meus oficiais, eu tinha um oficial meu, eu vou fazer curso na Guiana Francesa, curso lá na França. Aí eu perguntava, cara, como é que foi o curso? Sentava o cara e falava, como é que foi o curso? Aí o cara, não, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, aí a gente foi fazer tiro, depois a gente foi fazer sobrevivência. Eu falei, peraí. A ordem. Sobrevivência depois do tiro? Não, primeiro a gente fez orientação. Cara, mistura tudo. Aí tu fala, pô, os caras não pegaram a sequência. Não pegaram a sequência. Mas isso é dito, isso é dito eu sempre. Eu falei da Guiana Francesa, tá. Mas eu conversei com o cara que foi para o Equador fazer curso lá, com o cara que foi para a Colômbia fazer curso lá. É a mesma coisa. Todos esses cursos têm coisas importantes. E a gente faz um intercâmbio bem grande de técnicas. Mas esta ordem de formação não tem. Tá, mas aí, assim, agora o senhor está falando aí, mas já disse isso em vários intercâmbios com eles. Sim. Tem um curso atualmente, na minha época, os estrangeiros faziam o curso junto com a gente. Sim. E quando eles não podiam assistir alguma instrução, eles eram retirados. Isso é normal. Em qualquer lugar. Curso, qualquer lugar. Hoje em dia não, tem um curso só para estrangeiro. Então no curso só para estrangeiro já nem se fala no que não deve. Tá. E o grande objetivo nosso é que eles mostrem as técnicas que eles sabem. A gente mostra as nossas técnicas que são permitidas. Então, por exemplo, comunicação, criptografia. Isso aí a gente não passa para os estrangeiros e os estrangeiros também não passam para a gente. Isso aí é conhecido. Mas, como é que acende fogueira? Como é que monta uma armadilha de caça? Isso aí tudo a gente troca figurinha. Tá? São conhecimentos que não vão afetar uma operação? São básicos. Até porque são conhecimentos de nível baixo. É de tenente e de sargento. Não é o conhecimento do tenente e do sargento que vai ganhar a guerra. Tá? É dali para cima. E dali para cima não tem estrangeiro nos cursos. E aí esse tenente e o sargento, né, que seria o braço mais operacional, é isso? Ele tem que saber sobreviver, né? Por isso a importância da parte de sobrevivência no início. Exatamente. Se você não tá... E aí vem aquilo que eu falei para você quando a gente tava em off ali. Se tiver que montar um curso de sobrevivência em Marte, eu vou te dar a receita do bolo de novo. Vamos ver se os estrangeiros pescam. Porque, pô, não pescam. Primeira coisa, como é que é o ambiente? Em Marte não tem oxigênio, a Marte não sei o quê. Vai ver todas as condições de sobrevivência em Marte. Tem um marciano aqui que pode me ensinar a montar armadilha para pegar bichinho marciano? Não, tem o seu Chiquinho ali que monta. Foi assim que a gente começou. A gente começou com os mateiros. Hoje em dia não tem mais mateiro nos FIGs. Porque naquela primeira etapa a gente não sabia as coisas da selva. Sim. Do dia a dia de quem mora lá. Esses mateiros, verdadeiros heróis, né? Verdadeiros abnegados, passaram anos e anos com a gente. Às vezes eram analfabetos. Não sabiam expressar as coisas. Você quer ver uma coisa simples? A gente saía da estrada com bússola. Contando passo. Dando nozinho na corda. Para não se perder. O mateiro saía sem nada. Ele entrava na selva e pode me seguir. E andava o dia inteiro. E no final do dia ele voltava para a mesma estrada. Aí tu, bicho, como é que esse cara faz isso? Se o cara não tem bússola. É pelo cheiro? Não, cara. Era sol. Se ele entrava para a selva com sol na cara, na testa, lógico que dentro da selva os raios do sol entram mais ou menos, mas se ele entra pegando o sol na testa, ele está vendo que o sol está ali na frente dele, ele vai nessa direção. Ele sabe que o sol sai dali, se for no leste, né, vai sair e vai vir para cá. Então,
Até meio-dia ele anda. Quando dá meio-dia ele fala que quer parar para almoçar. Ele não fala que ele perdeu a orientação dele porque o sol parou em cima e ele tá sem orientação. Ele fala que tá com fome. Pô, um cara desse fica 3, 4 dias, 5 meses se precisar. Tô falando de caras com 30, 40 anos de selva. Cara de 60, 70 anos de idade. O seu Antônio tinha 68 anos. Andava na selva que pra gente, capitão, acompanhar era difícil. Então o mateiro vai com o sol na cara. Parou na hora do almoço ali, 1 hora, meia hora. O que acontece? Depois do almoço ele tem que voltar, senão ele não vai chegar no mesmo dia. Então, depende do que nós estamos pedindo para ele. Mas se ele tiver que voltar para a estrada, ele volta com o sol na cara também. E vale pro sol numa orelha, sol na outra orelha. Depende do que você quer. É sol na cara, sol na nuca, numa orelha, na outra orelha. Direção. Era assim que eles faziam isso. Só que isso demorou anos pra gente decodificar. A partir da hora que os instrutores começaram a decodificar essas coisas, rastreamento. Cara, rastreamento é incrível. Se você nunca estudou rastreamento, e eu ensinar durante meia hora para você falar algumas coisas aqui de rastreamento, aqui, nessa mesa, você não será o mesmo quando entrar para a selva. Você vai começar a enxergar coisa que você não enxergava. Não é a mesma experiência do mateiro, sim, mas você muda de patamar. Então, essas coisas nós começamos com os mateiros, com o índio, com os moradores da região. E isso foi incorporando aos conhecimentos técnicos de combate lá do Jungle Expert. Lá nós não fomos aprender sobrevivência. Nós íamos aprender sobrevivência na nossa selva amazônica com quem sobrevivia. E as técnicas vieram para completar o rol de conhecimentos do guerreiro de selva, para poder depois partir para as operações. E qual era o nosso grande referencial? Vietnã, na época. Em termos de montagem de operações, o como operar, o como ir atrás do inimigo, como fazer uma operação convencional dentro da selva, um ambiente completamente diferente. Você faz ataque de batalhão na selva? Faz. Mas tem todo um processo diferente. Não é igual você faz, por exemplo, lá no Paraná. Então, tudo isso a gente foi aprendendo e incorporando. O SIGS, ele só soma. Ele só soma. Cada vez que passa uma leva de estrangeiro por lá, ou que passa qualquer tipo de público que tenha conhecimento, que a gente pode pegar o conhecimento, testa com os instrutores e monitores, e em seguida aplica num curso e pega o relatório do aluno. Deu certo? Entra no plano de ensino. E não pode ter medo de fazer isso não. Porque se a gente não fizer isso, a gente não evolui. Foi a história que eu estava contando do drone, né? Hoje em dia a gente tá vendo lá os drones, os caras brigando com drone, e a gente tava pensando em drone em 2011. Sim. Já tem toda uma estrutura montada do exército lá na Amazônia, sim, seja principalmente em Manaus, né? Mas tem nas outras pontas, Boa Vista, lá pro lado da Guiana Francesa, tem em toda a selva tem estrutura do exército, certo? Certo. E também tem guerreiro de selva que está espalhado pelo Brasil todo. Certo. Bom, toda essa estrutura montada com aprendizado do Vietnã, como você passou para a gente, o Exército montou uma estrutura, uma formação, um centro de instrução reconhecido mundialmente como o melhor centro de instrução de guerra na selva, para o Brasil poder se defender, proteger e operar na selva. Bom, estamos num conflito aqui e vai ter um ambiente, uma guerra na selva, literalmente. O que ostenta aí no peito, guerra na selva, um brevet de guerra na selva. O caso que está no noticiário é a crise, a sensibilidade na Venezuela. Venezuela decidiu adentrar o território brasileiro. Como que seria esse combate? Como que esses guerreiros de selva treinados com esses valores, com essa capacidade, como que seria essa atuação dentro da selva? Tá, então vamos primeiro entender Roraima. Roraima, se você vê, você pega o Google Maps, não precisa nem ser o Google Earth, não, o Google Maps, tá? Você dá uma olhadinha ali no mapa, você vai ver uma área verde e uma área, como é que chama? Uma área amarelinha, né? Que faz uma bola separando assim, Boa Vista, um pedacinho da Venezuela e um pedacinho da Guiana. Aquilo ali era um grande lago, 2, 3 mil anos atrás. Era um grande lago. Tanto que você, olhando nos campos ali em Boa Vista, você olha para as montanhas, você vê até uma certa altura assim, tem um risco que mostra nitidamente a diferença da cor da vegetação.
Ou seja, aquilo era um lago. Num dado momento, a última vez que eu li alguma coisa, a questão de 2.000 anos atrás, estourou como é que chama? Nosso mano Walter colocou aqui, ó. Nossa, olha aí. Ó. É isso aí que o senhor quer dizer. Tá vendo ali? Então tem aquela área. Não, pode jogar. Essa parte onde você tava, joga pro meio. Pra cima, isso. Aí. Pronto. Raposa tá Serra do Sol. Ainda bem que eu não tô falando mentira, mas tudo bem. Tá. Tá dando pra ver bem, então, aquela área clara ali toda, que entra na Venezuela, entra um pouquinho na Guiana e que entra aqui no Brasil, era um grande lago. Dali, daquele local, sai o Rio Branco, que vai se encontrar com o Rio Negro. Então você pode ver que tem vários rios ali se juntando, ali em Boa Vista e dali para baixo. Tá vendo? Tá. Pô, posso só uma área, como é que chama? Aí sim. Uma vareta de instrução sim, aqui. Só não pode encostar na tela para não arrebentar com a tua televisão. É bom, é. É bom, né? Pode acontecer um acidente. Você vê que tem um bocado de rio aqui que se junta aqui e desce aqui em Boa Vista. Isso aqui é o Rio Branco que vai se juntar com o Rio Negro. Muito bem. Tá? Não tínhamos a experiência. Nós não tínhamos viaturas pequenas, tipo Jeep, né? Ou outras que nós já passamos por ela, Marruá, já passamos por várias delas, mas nós não tínhamos, passamos pela Land Rover e nós não tínhamos ainda definido qual vai ser a viatura. Até a Troller a gente testou, né? Então a gente não tinha definido ainda qual é a viatura melhor pra gente. Porque tem uma série de coisas, não é só a viatura tem que ser boa. Ela tem que ser boa, tem que dar manutenção, você tem que ter uma estrutura a nível território nacional, você tem que ter confiabilidade na fábrica, tem uma série de coisas que são levadas em consideração. Então é uma decisão lenta, propositalmente lenta, para que se tenha um melhor uso do recurso público. Né? Agora não, agora nós estamos com o Lynx, agora nós estamos com o Guarani. O Cascavel está passando por repotencialização, já está se prevendo a nova viatura que vai substituir o Cascavel, pelo que eu tenho acompanhado, porque eu já estou afastado também há um tempo do Exército, né? Mas eu estava nesse olho do furacão aí, quando eu era do Estado-Maior do CMA, antes de comandar o SIX. Antes de ir para o Estado-Maior do CMA, eu estava no Ministério da Defesa, estive no Ministério da Defesa, também participando de planejamento. Eu, basicamente, desde 2001, eu trabalho com esse assunto, planejamentos estratégicos. Não só esse aí, como outros. Tá? E todos os nossos planejamentos são de defesa do território. E aí eu falava para você que os equipamentos que são adquiridos, eles mostram a tua intenção. Se eu começar a adquirir um monte de míssil, um monte de artilharia, um monte de blindado, tal, e coloco numa área só, eu falo, pô, eu tô querendo atacar o vizinho, ou o vizinho pensa isso de mim. Não é isso. Sim. Quando eu coloco um regimento ali, eu seguro com um regimento uma brigada do inimigo. Ou seja, é ele que, se me atacar, não passa. Não sou eu que estou me preparando para atacar ele. Se eu for me preparar para atacar ele, eu vou ter que jogar 1, 2 brigadas ali. Tá? E eu estou falando do inimigo porque é uma linguagem nossa militar. Na realidade, a Venezuela nunca foi inimigo da gente. Pelo contrário, a gente recebia lá no SIGS aluno da Venezuela. Tá? E continuamos recebendo até hoje. Tá? Então a encrenca é Venezuela com a Guiana. Mas aquele ponto do mapa... O nosso problema é não podemos admitir invasão do território nacional. Senão, é como se a gente tivesse se juntado ou apoiado a Venezuela para atacar a Guiana. Mas o ponto é que ali, na fronteira Venezuela e Guiana, não tem essa região... Não tem estrada de passagem. Isso. Tem uma área em que se consegue, em torno de 60 dias, construir uma estrada da Venezuela para dentro da Guiana. Só que isso é um trabalho insano. Dá para fazer? Dá. Dá para constrói e dá para destruir também um dia. Então, assim, tudo que é uma estrada é problema. Você tem que ter uma rede de estradas. Isso é um problema militar. Quando você vai montar logística, eu preciso de uma rede de estrada. Se eu tiver uma estrada, eu tenho mais do que uma solução logística, eu tenho um problema gigantesco. Sim. Tá? Porque tudo que for passar por ali concentra e é danado. Tá? Sim. Se o regimento sair de Boa Vista em direção à fronteira, com a Venezuela, ou com a própria Guiana, né, ali em Letem, né? Quando a última viatura sair de Boa Vista, a primeira ainda não chegou lá. Aliás, a primeira já chegou lá. Você ocupa a estrada inteira por causa das distâncias, para não ser alvo compensador, para força aérea, ou para artilharia, ou para qualquer coisa assim. Então, isso são regras do xadrez de uma campanha militar. Tá? Ali, qual a nossa missão? Defender o território brasileiro, só isso.
Se for atacado. Se não for atacado, a gente não faz nada. A gente está só tocando aquilo que desde 2008 a gente está fazendo. Ó, aqui precisa de um regimento. Por quê? Porque nós vamos atacar a Venezuela? Nada. Não é isso. É porque nós temos um território lá que precisa de blindados ali, um regimento de cavalaria. E é assim com todos os países. Né? Por exemplo, a Venezuela tem do outro lado um esquadrão. Olha o tamanho da área dela lá. É bem menor do que o nosso. Então não adianta ela botar ali uma brigada. Ela não vai ter nem como se desenvolver, abrir os blindados todos. Entendeu? Então ela não está querendo me atacar. O dia que ela juntar um monte de meios ali, eu vou ficar preocupado. Mas não vai, não é isso. Tem muita coisa em termos de cenário internacional, tem muitas peças se mexendo, por isso que a gente tem uma sensação de que a coisa agora deu uma mainada, é porque a parte diplomática trabalhou justamente para que a crise não evoluísse. Então eu acho que ali não vai ter problema nenhum. Vai ficar um bate-boca danado. Entendeu? Mas eu acho que não vai passar disso. Bate-boca entre Venezuela e Guiana ali. Um dizendo que é, outro dizendo que não é. Isso é problema deles resolver. Nós não temos ingerência nenhuma no país vizinho. Nosso problema é, nosso território é neutro. Se é neutro, eu tenho que manter a neutralidade. Eu tenho que ter força para isso. É isso aí. Eu não acredito, no momento, numa guerra lá. Tá. E a estrutura do Brasil... Mas eu também não tiro nem a munição de lá, tá? Deixa lá a munição. Sim. Mantenha a pólvora seca. Então, aí foi ativado esse regimento ou obrigado? O regimento. Aí botaram na imprensa, o exército manda não sei quantos mísseis para a fronteira. Pô, o regimento precisa de míssil. Tá. Se eu botar um regimento lá sem munição, é essa a ideia? Não. Apesar desse estudo já existir desde 2008... Ele começou em 2008, né? Esse processo. O fato dele ter sido ativado agora, nesse momento, também é uma dissuasão. Também é um recado. Sim, é um recado. Olha, eu não quero confusão aqui dentro. Mas não é um recado ofensivo. Sim. Repito, se eu chego, encho de avião em Boa Vista, da Força Aérea, se eu coloco um monte de tropa nossa blindada ali, eu estou dando um recado ofensivo. Um regimento ali, naquele espaço todo, que cabe um regimento, mas só um regimento, não é um recado ofensivo. Eu só estou me defendendo. E é o suficiente para se defender? Sim. Isso é que é a dissuasão. Antes do não se regimento. enviar em confusão. Antes do regimento. Porque deu a entender que o Brasil não tinha estrutura ali caso a Venezuela startasse. Tá. Faz sentido isso? Vamos lá. Nós tínhamos um esquadrão de cavalaria. Se houvesse uma ação por parte da Venezuela, primeira coisa, hoje em dia, com os meios existentes, nós já teríamos a informação. Eles estão se movimentando. E nós teríamos um tempo para mandar tropa ou mais meios para lá. Isso foi planejado? Foi. Na época que não tinha esse regimento, tinha sido planejado. Uma série de coisas. Uma série de ações. Todas para se defender. Nenhuma delas para invadir. Uhum. Por quê? Porque o Brasil não tem sobre. O Brasil é pacífico. A nossa missão é se proteger. Essa é a direção. Essa é a direção. Sempre foi. Não, o mundo não nos enxerga como um ator que vai invadir o território do outro. Isso é normal. Sim. Tá? Então, pra gente, a cabeça nossa é, aqui dentro, não. Só. Eu acho que aí nós temos direito de fazer, de planejar, de fazer. Não só nesse caso, mas em qualquer outro caso. E essa movimentação que teve é exercício disso que já estava planejado? Então, quando tiver a ameaça... Anualmente, o Ministério da Defesa faz exercícios com as tropas, com as Forças Armadas. Tá? Então já existe orçamento para isso. Um exercício desse custa o olho da cara. Tá? Então, e a gente vai fazendo por rodízio. Faz no sul, faz no centro-oeste, faz lá em cima na região norte, faz na área de Belém. Eu já fiz na área de Belém, eu já participei em Roraima, eu já participei no sul, eu já participei no Mato Grosso. Tá? Então a gente vai fazendo rodízio. Tem vezes que a gente faz exercício como se fosse força de paz, fora do Brasil. Vamos resgatar brasileiros no exterior. Acabamos de fazer isso agora lá na guerra de Israel com os palestinos lá. Acabamos de ir lá agora buscar. Mas só que se buscar brasileiros no exterior, pode ser simplesmente ir de avião, ou eu posso ter que mandar tropa para buscar. Então a gente treina também.
Essa característica, assim, comparada aos outros cursos, né? Cursos sugados e brabos, cursos Comandos, de operações especiais, você tem o que vai o estágio do Pantanal. O que diferencia, assim, a formação e o que se quer desse cara, o perfil do guerreiro de selva? Então vamos lá. Eu não posso falar assim muito do Comandos. Eu tenho milhares de amigos com curso de comandos, curso de forças especiais. Eu tenho uma admiração profunda por esses caras. Entendeu? Esses caras têm um capítulo à parte. Mas, assim, eu não tenho conhecimento profundo, mas a gente batia papo. Até eu era comandante do SIGS, tinha um comandante do Centro de Operações Especiais que era meu amigo, a gente conversava, trocava figurinha. Tá? Mas o Comandos, ele está mais naquela linha que você falou, é selecionar. Tá? E existem duas maneiras de se fazer um curso. Isso vai desde o curso de cabo, lá no quartel. Ou você pega um monte de gente e chacoalha a roseira, chacoalha, e vai vendo quem fica. E quando chegar na quantidade que você quer, você sabe que você ficou com os melhores. Ou você, e depois você pega esses melhores, se for o caso, e qualifica em algumas outras coisas. Ou então, você pega uma quantidade X e vai ensinando, você sobe o padrão dos caras. Tá? Mas você tem um padrão mínimo, você tem que ter um sarrafo. E o Guerra na Selva é tropa. Esses oficiais sargentos vão voltar para a tropa para ensinar para os cabos soldados. E aprender com eles também, mas vão voltar para ensinar. Se eles vão voltar para ensinar, eles têm que ter um sarrafo mínimo. Não podem ensinar coisa errada. Tem que ter, principalmente, valores. Não estou preocupado se o tenente, se o sargento que faz Guerra na Selva atira bem. Ele precisa saber ensinar o cabo soldado dele a atirar bem. Eu estou formando ali professores. Tá? Só que é uma formação dolorida. Entendeu? Você arranca o verniz do cara, passa o ralador nele o dia inteiro. A selva se encarrega disso, né? Eu estava pensando isso. Eu estava pensando, então, o diferencial do guerreiro de selva para os outros cursos, comandos, por exemplo, não é o diferencial de ser melhor, né? Não é isso que eu estou falando. Função. Mas é a mentalidade, né? A ideia, o perfil. Sim. Então você quer muita gente com aquela ideia, com aquela mentalidade. O Comandos, ele é formado e vai direto para a Brigada de Operações Especiais. Ele vai virar executante ali. Isso. Tá? Ele vai participar do ensino? Vai, mas não são todos. Você está formando alguém que vai trabalhar com você. Você tem a preocupação que aquele cara seja bom. Porque ele vai trabalhar com você. E ele que vai defender a tua vida e você a dele. O Forças Especiais, ele tem características muito diferentes. Dependendo da missão que ele está colocado, ele vai trabalhar em equipe, mas ele vai ter que ter muita qualidade individual. É diferente. O guerreiro de selva foi aquilo que eu te falei. Ele tem que ser o tenente. É como se você pegasse um tenente, um sargento, e preparasse ele para ser o cara do pelotão. Mas ele sabe ensinar. Ele sabe fazer e ele sabe ensinar. Aliás, esse fazer e ensinar tem um negócio interessante. Os nossos oficiais, tá? Eles são formados para serem excelentes planejadores, tá? Para entender o porquê de cada coisa. Então, por exemplo, ele pode não ser o cara que desmonta o fuzil mais rápido, mas ele entende perfeitamente o funcionamento do fuzil. Né? Então, isso, o oficial. E o nosso sargento é o cara que melhor desmonta fuzil. É o cara que melhor ensina a desmontar fuzil. É o fazedor. Então, é o planejador e o fazedor. Certo? E não tem melhor e pior nessa... São funções que se engrenam, que se completam. Você não fica... Não dá para um fazer a função do outro e não dá para um existir com eficiência sem o outro. Então, esse binômio oficial e sargento é muito forte. Tá? E quanto mais forte, melhor é o seu exército. E no Guerra na Selva, o que acontecia? Quando era curso de sargento, essa parte de fazer, bicho, o sargento, eles faziam coisas que você fala, dá até raiva dos oficiais. Se você ouvir um tenente agora, eu vou dar um chute nesse tenente. Lógico que não. Mas, pô, você ficava assim, caramba, por que os oficiais não fazem direito e tal, não sei o quê. Quando chegava na fase de operações, que é planejamento, tá? Essa parte de botar no papel, escrever, planejar, não, vou por aqui, vou pela direita, vou pela esquerda, não sei o quê, os sargentos tinham dificuldade. Aí dá raiva do sargento e saudade do... E, pô, os tenentes faziam bem. Sim. Então você percebe exatamente isso que eu falei. Cara, é a engrenagem. Porque quando o sargento começava o ensaio da patrulha, era muito mais rápido, porque era fazer,
do que o tenente. Mas o tenente planejava uns negócios bem bacana. Então não tem como existir um sem o outro. O tenente, o capitão, sem o sargento ali. Tá? Quando é que a gente tem essa noção perfeita e guarda isso pro resto da vida para não esquecer nunca mais, quando você vai ser instrutor do SIGS? Porque você sempre trabalha em dupla. É você e o teu sargento. Sim. E mais os cabos soldados que ajudam ali. Mas esses caras dão um rodízio. Mas você com o teu sargento forma uma amálgama que não acaba mais. E vai ser assim no dia que for empregado. Você vai precisar... Exatamente. Quando o cara volta pro quartel, ele pega isso que ele viu lá no SIGS, esse relacionamento oficial-sargento, e ele instintivamente vai reproduzir no quartel dele. Ou tem que reproduzir. E aí o pelotão começa a crescer, começa a ficar melhor, pá, não sei o quê. Rapaz, eu tenho não vou citar nomes, mas eu estava como comandante do SIGS e fui surpreendido com a vinda de um sargento, que não era mais sargento, já era tenente QAO, né, no final de carreira. Uhum. Ele também não esperava. Ele estava num tiro de guerra. Eu sei que ele foi transferido para o SIGS. Era o meu canga, cara. Era o meu canga da instrução de armadilha e de explosivo. Se ele estiver vendo aí, eu mandei lá o link para ele lá. Sim. Mas ele chegou feliz da vida lá. Pela experiência... Pela experiência anterior. E aí eu chamei ele, senta aí, bicho. E aí, o que você quer fazer no SIGS? Isso não é normal. O comandante vai perguntar pro cara o que o cara quer fazer? É porque o cara é meu amigo. Falei, cara, e aí? E a confiança que você tinha. Confiança. O que você quer fazer no SIGS? Pô, tu quer voltar lá pra divisão de ensino? Quer ele dar instrução? Aí ele, meio assim, envergonhado, né? Até posso, coronel. Mas é que eu tô fazendo um treinamento de coluna, tal, assim. Falei, não tem problema, tá? O que você sabe fazer? O que você gosta de fazer? Eu gosto de trabalhar na área de pessoal, né? De S1. Falei, então você vai trabalhar lá no S1. E o cara foi pra lá. E ficou feliz da vida, trabalhou ali alguns meses. E um dia ele veio falar comigo, com um monte de exame médico na mão. E a maior dificuldade dele era contar pra mim que a esposa dele estava com uma doença grave e que ele não podia continuar no exército para cuidar da esposa. E chorava que nem criança. Falei, meu amigo, na rota, vá cuidar da sua esposa. Não, mas o senhor vai ficar... Não tem eu, senhor, não. Eu me viro. O exército se vira, o SIG se vira. Sua esposa você tem que cuidar da tua esposa. E aí ele pediu reserva e foi embora. O dia da despedida dele foi um terror. Não sabia quem chorava mais, ele ou eu ali, na despedida, na frente dos oficiais. Tudo bem. Graças a Deus a esposa dele se recuperou, tá muito bem. A gente continua se correspondendo. Mas isso é um pequeno exemplo da relação que foi formada ali, oficial e sargento. Entendeu? Eu não tenho a mínima vergonha de falar que quando eu ia com ele montar armadilha, eu martelava o dedo. E ele, me sacaneava. Pô, capitão, o senhor tá aí martelando, era pra estar o senhor aqui embaixo coordenando e o soldado lá em cima martelando. Era brincadeira. Sim. Mas, é isso aí. Cada um na sua e se completando. E todo mundo sabendo da importância do trabalho do outro. Você aprende isso lá também. E a selva é um negócio assim meio que nem cachaça. Você vai se viciar. Então, o assunto é apaixonante. Viver lá dentro da selva é apaixonante. E desde pequenininho, tá? Então a gente sempre vai ter esse lado saudoso. Não adianta a gente estar aqui em Brasília. Eu compro a minha casa eu comprei com a selva no fundo do quintal. Tem que ter o cheirinho de mato. Então, é isso aí. É lá que a gente é feliz. E esse apaixonante vem por quê, cara? É a força da natureza? O que explica isso? Vamos lá. Eu entrei para o Exército em 76 e fui para a escola preparatória de cadetes. Tinha 15 anos, cara. Entendeu? Criança. E lá nós tínhamos instrutores, né? Nós tínhamos tenentes, sargentos e tal, não sei o quê. E você nota a diferença. Você fala, aquele cara tem um curso de guerra na selva. Ele tem uma atitude diferente, seja oficial, seja sargento. Particularmente, nós tínhamos um oficial, e eu vou me permitir falar o nome, porque faz tanto tempo, Tenente Guerreiro, tá? Ele foi um dos instrutores da nossa turma. E que nome também, né? Nome Guerreiro, de infantaria. E aí um dia ele resolveu fazer uma palestra para os alunos.
E ele não era guerreiro de selva. E durante a palestra ficou bem claro que ele não era guerreiro de selva por contingência da vida. Ele tinha um problema no joelho, ele era atleta de futebol, como aluno, como cadete, como tenente, e o joelho dele era bichado. E ele não conseguiu nem ir, né, para fazer o Guerra na Selva. Mas ele falava da Amazônia com a paixão, porque ele comandou um pelotão de estirão do Equador, no fim do mapa. Lá no cantinho do Acre, lá no fim do mundo. E ele foi o que acendeu a centelha. A partir daí eu falei, eu quero saber o que é esse troço de Amazônia. Eu quero saber o que é esse negócio de selva. E aí eu saí atrás. Aí passou a ser objetivo de vida. Então começa nessa referência. Foi nessa referência. E eu voltei para ser instrutor na escola, depois como tenente, e me senti na dívida de fazer a mesma coisa que ele fez. Vou montar uma palestra da melhor possível sobre a Amazônia, para os alunos. Montei. E até hoje, os meus alunos, que hoje estão saindo general, falam dessa palestra. Eu falo, pô, bicho, eu achei que eu ia contribuir, mas nem tanto. É. Né? Não era a intenção, não era, mas realmente funciona. Essa idade com esse tema. Aí você pesca o cara de vez. Muito bom. E o Exército tem essa estratégia, né? De passar a importância da selva para a tropa toda. Então, os cadetes, eles meio que são seduzidos a ter um interesse diferente pela selva. Faz parte, se confunde ali com a missão do Brasil de defesa. A selva é um tema talvez prioritário. O problema da selva é o tamanho, né? Esse é um tamanho enorme dentro do território nacional. Então é lógico que a importância é de acordo com o tamanho do que você tem a fazer, do tamanho que você tem a defender. Tá? Isso é feito de várias maneiras, de vários níveis, até de maneira inconsciente. O Exército, muitas vezes, o Exército não me mandou fazer essa palestra da Amazônia. Sim. Nem mandou o Tenente Guerreiro fazer. Mas a gente sabia que a gente tinha que fazer. E fazer a parte. E aí marca, aí fica bacana. Tá? E isso é justamente por conta desse sentimento. Então, o cara se apaixona ali, mesmo sem ser uma missão de obrigação de fazer, ele vai lá e faz. É amor e ódio. Muito mais amor do que ódio. Tem gente que não gosta da brincadeira e cai fora logo cedo, mas a maioria se apaixona pelo assunto. Quem botar o pé lá vai se apaixonar pelo assunto. Sim. Até nossas esposas. A família toda. A família vai, as crianças, as minhas filhas, meu filho, que viveram como crianças, isso tudo, se apaixonam pelo assunto. Não tem como. Sim. E quando tu vai como tenente, você fica naquele... Tu foi fazer o curso e voltou, certo? Sim. Eu estava no Rio de Janeiro, servindo num batalhão de infantaria blindado. Nada a ver com a selva. Será? Não sei. Pode ser que tenha. Mas eu estava num batalhão blindado. E eu comandava o pelotão de operações especiais, que é uma história à parte. Isso dá outro podcast aqui. Só para falar de Pelotas. Mas eu comandava o pelotão por 4 anos. Eu comandei o pelotão. Não conheço ninguém que tenha tido essa oportunidade. O Papai do Céu foi muito generoso comigo, né? 4 anos comandando o pelotão. Ou seja, trabalhando com instrução especial. E essa ida minha para lá, eu estava tentando desde o primeiro ano. No primeiro ano, não, você é aspirante, é muito novo. Aí no segundo ano, não, ainda não dá para ir, porque nós estamos precisando de você. Aí no terceiro ano, não, agora você está muito velho, vamos mandar o mais novo. E, porra, e nada do meu requerimento colar, cara. Falei, cara, não é possível que eu não consigo fazer o curso de Guerra na Selva. Aí, no 4º ano, colou. Aí eu fui, fiz exame. Inicialmente eu não fui selecionado. Fiquei muito chateado com esse troço. Era o 4º ano. E, pô, não é possível, cara. Aí eu lembro que eu fui no carnaval, cara, baile de carnaval. Tava um amigo meu ali, que era paraquedista, comandos, forças especiais. Eu falei, pô, mas nem o Guerra na Selva eu consigo fazer. Não é possível, cara. Eu entrei em depressão no baile de carnaval. Mas ali, logo depois, isso foi em fevereiro, né? Aí logo depois eu fui chamado. E aí passei pelo processo seletivo e fui pro curso de Guerra na Selva. Fui para lá como tenente. Na volta, eu tinha 2 opções. O Exército me dava 2 opções. Ou você vai para a selva, para uma unidade de selva, a não ser que você tenha sido convidado para alguma escola. E me convidaram para ir para a escola preparatória. Foi aí que eu, com sangue na boca e ainda pingando ali do curso, eu fui para lá para cuidar dos alunos. Os alunos até hoje contam história que eu falo que é mentira de jeito nenhum. Eu não fiz nada disso, imagina. Pegava no pé dos coitados lá. Alunos esses, como o senhor falou, que é a próxima geração de general. Agora já estão tudo sendo promovido, já estão na fase aí. Meu amigo, se a gente for dividir aí essa experiência... Olha, enquanto eu tô falando...